Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Continuação do capítulo 6. Como testar seu desejo? Há um impulso em prol do crescimento e expansão em cada ser humano. É a vida procurando se expressar por seu intermédio. Seu desejo de dar mais de vida, amor, verdade e beleza é louvável e recomendável. Seu desejo de ser maior do que representa algo normal e natural. Se é músico, deseja produzir música mais maravilhosa, atingindo as almas dos homens. Qualquer desejo que contribua para a sua felicidade, paz ou bem-estar é excelente. Quando os desejos são pela vida, quando contribuem para a sua expansão espiritual e mental, são excelentes e de Deus. Seu desejo nunca deve ser o de tirar proveito de outros ou interferir com o bem-estar ou desenvolvimento de outros sob quaisquer aspectos. Swedenborg disse: a essência do inferno é o desejo de predominar sobre os outros. Deseje dar mais vida, amor e boa vontade. Quanto mais você der, mais terá. Deseje dar mais abundantemente da força vital que existe em você. Despeje vida e amor em seus ideais que sejam construtivos. Qualquer coisa no mundo que contribua para o seu bem-estar, sucesso e felicidade deve necessariamente ser uma bênção para outros, porque somos todos um. Quanto mais boa vontade, mais riso e mais alegria der aos outros, mais irá ter. Seu desejo de riqueza, promoção e expansão em seu campo de atividades profissionais é perfeitamente normal e natural. Mas não se esqueça de olhar para Deus e não para o homem como a fonte de todas as bênçãos. Reivindique o que lhe seja favorável na lei e ordem divinas. Há milhões de canais, mas só uma única fonte. Sempre recorra a essa fonte para tudo o que desejar. A natureza interior do ser é a tendência de dar. Assim, se você tem qualquer dúvida sobre a natureza dos seus próprios desejos, procure testá-los pela qualidade de dar. A realização do seu desejo contribuirá para o seu bem-estar. Irá lhe permitir expressar mais de vida, amor e energia? A energia divina, segundo o Evangelho, veio à Terra a fim de que possamos ter vida e tê-la mais abundantemente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Esse desejo de dar seus talentos, faculdades, amor, bondade, cordialidade e boa vontade jamais será desapontador. Tudo isso está apoiado na verdade secular. Quanto mais você dá, mais tem. Seu desejo de ser o grande curador, o grande médico, o grande mestre, o grande cantor, de expressar no nível mais elevado e lançar luz a todos que o cercam, é a imagem e semelhança de Deus e muito bom. Obtendo um novo halo. Deus habita em todos os homens. Contudo, alguns homens estão expressando mais de sua divindade que outros. Um homem pode fracassar e cair, mas não pode perder sua divindade. É inviolável. O mais miserável dos vagabundos que você encontra nas ruas é uma manifestação ou expressão de Deus e nada pode impedir sua revelação final. Jesus percebeu-o, apesar da confusão sobre um inferno duradouro que seus seguidores inventaram com base nos ensinamentos recebidos. Ele não castigou ou criticou ninguém, exceto os hipócritas. Não fez a menor objeção em manter o que os fariseus chamavam de más companhias. O mesmo aconteceu com Buda. Ambos sabiam que em todas as pessoas, quer fossem patifes ou santos, residia a presença de Deus. Exalte Deus que habita em você. Faça isso muitas vezes por dia. Deve também saudar a divindade em cada pessoa que encontra.
Na medida em que assim fizer, a glória de Deus irá brilhar mais e mais através de você, pois não há limite à glória que é o homem. Rodas dentro de rodas. Seu conceito ou avaliação de si mesmo determina o seu círculo de amizades, posição social e profissional, situação financeira em todas as fases de sua vida. Pode constantemente ampliar esse círculo através de um conceito superior de si mesmo e pela expansão dos seus horizontes. O diâmetro determina a circunferência de um círculo. Seu diâmetro é a avaliação real de si mesmo. Quanto você vale mentalmente, espiritualmente e no conhecimento das leis da mente? Todos nós estamos vivendo em mundos diferentes, baseados em nosso condicionamento, ensinamentos aprendidos, crenças, opiniões, convicções teológicas, etc. Todos olhamos através de nossa mentalidade particular e cada um vê um mundo diferente. O mundo que vemos é o mundo que somos. Cada um possui o seu próprio mundo particular de pensamentos, opiniões, crenças e imagens. O engenheiro radiofônico diz que pode enviar um programa depois de outro num feixe direcional, sem que colidam, porque são transmitidos em frequências diferentes. Pelo que posso entender, é possível transmitir muitas mensagens transatlânticas pelos cabos coaxiais da companhia telefônica ao mesmo tempo, em frequências diferentes. Sua família pode ter 5 membros, contudo, cada um está vivendo em seu próprio mundo particular, uma roda dentro de uma roda. Um cientista disse que existe cerca de 1 octilhão de elétrons em nosso corpo, que é composto de elétrons, prótons, átomos e moléculas. Mas cada átomo ou molécula é um mundo em si mesmo. A diferença entre um metal e outro está baseada no número e índice de movimento de elétrons girando em torno de um núcleo. Olhe para uma barra de prata ou ouro. Quando examinada sob os olhos e ouvidos de instrumentos científicos, não é absolutamente sólida, mas composta por bilhões de pequenos mundos. Os médicos sabem que as células que compõem seus olhos são diferentes das células do osso, as células do coração são totalmente diferentes das células dos intestinos. Cada célula funciona de acordo com a sua natureza e é um mundo em si mesma. As células dos brônquios, por exemplo, não podem fazer o trabalho do fígado, coração ou sistema digestivo. Seu corpo é um composto complexo de átomos e moléculas. Basicamente, ele é composto de ondas de luz. Além disso, você possui outro corpo dentro do que tem agora. É chamado de corpo sutil, um corpo quadridimensional ou corpo astral, o que significa que pode deixar seu corpo presente e aparecer em qualquer parte do mundo. Terá corpos ao infinito. Jamais ficará sem um corpo, pois um corpo é necessário à expressão do espírito. Cada um de nós está projetando exteriormente para outras pessoas, circunstâncias e eventos, o mundo de suas convicções, sentimentos e condicionamento emocional. 2 mulheres podem olhar para um bêbado na sarjeta. Isso não significa que as mulheres sejam bêbadas, mas o que sentem por dentro impregna o que vem exteriormente. Uma das mulheres tem compaixão pelo bêbado e compreende que a presença de Deus está dentro dele e pede para que se manifeste. A outra mulher diz: deviam experimentar as novas drogas em homens assim, ao invés de usarem cobaias. Ela o censura amargamente. Ambas veem o mesmo homem, mas reagem de maneira diferente. É assim que projetamos nos outros nossas emoções, temperamento e condicionamento interior. Continuação do capítulo 6. Ser e fazer.
Vamos supor, por exemplo, que seu principal desejo na vida é tornar-se um grande cantor, que irá proporcionar alegria a milhares ou mesmo milhões de pessoas através do seu canto. Sente serenamente 2 a 3 vezes por dia, apague todas as manifestações dos sentidos e imagine que está cantando diante de uma multidão. Afirme que Deus está cantando de maneira espetacular através de você, comovendo por toda parte os corações das pessoas. Sinta que é tudo perfeitamente natural. Ouça um ente querido dar-lhe parabéns pelo seu maravilhoso sucesso. Ao meditar dessa maneira, vai descobrir que chegará o momento em que esse estado da mente estará gravado em seu subconsciente e que todas as qualidades e atributos necessários para realizá-lo serão ressuscitados, já que sempre estiveram dentro de você. Lembre-se, a esfinge está dentro de você. É sua percepção irrestrita, a consciência irrestrita, o Deus dentro de você. Esse é o centro ou esfinge em torno do qual as coisas giram. É o motor imóvel de tudo, enquanto o mundo, galáxias do espaço e rodas da personalidade se revolvem incessantemente por baixo daquele que é eternamente. Você condiciona o incondicionado, afirmando e sentindo que é agora o que deseja ser. Na medida em que permanecer fiel à imagem mental, irá experimentar a alegria da prece atendida. Laços de amor. Mas não atinava que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Oséias, capítulo 11, versículo 3 e 4. A fim de formar esse círculo perfeito, você deve pensar em harmonia com a presença infinita, com o poder infinito. Isso é muitas vezes chamado estar em sintonia com o infinito. Não estamos compelidos ao amor, mas temos liberdade para amar. O amor é espontâneo e alegre. Temos a capacidade de dá-lo ou retê-lo. Não há compulsão para amar. Não haveria alegria, por exemplo, se não pudéssemos experimentar o oposto. Como poderíamos experimentar alegria se não conhecêssemos o sofrimento? O amor deve ser livremente concedido. Alguém pode simular amor em decorrência de necessidade ou por um senso de dependência, mas não é amor de verdade. Quando nossos pensamentos estão em sintonia com o infinito, formam um círculo ou circuito perfeito e voltam para nós. Quando nossos pensamentos são negativos, como acontece, por exemplo, ao nos entregarmos à crítica, inveja ou sentimos pena de nós mesmos ou dos outros, não estamos em sintonia com Deus. Consequentemente, não há polaridade. O círculo do bem não está formado. O remédio para os problemas é compreender que a sede da onipotência está dentro de nós. Aquietando a mente, compreendemos que todo o poder e energia necessários para superar uma situação, qualquer que seja, estão agora conosco. Forma-se uma bateria com a ligação de polos opostos de zinco e cobre, formando-se um circuito que gera energia. Esse processo idêntico repete-se quando meditamos. Nossos pensamentos devem ser carregados com energia ou emocionalizados pelo amor. Em outras palavras, devemos nos tornar unidos com nosso ideal, sentindo a realidade do estado desejado. Isso é a polarização do pensamento ou a roda dentro de rodas. Você veio do Éden. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Você estava no Éden ou no estado paradisíaco, o estado absoluto de toda bem-aventurança, antes do nascimento. Em outras palavras, você era espírito,
Seu pai e mãe, durante o coito, emitiram uma determinada nota e o espírito ou absoluto tornou-se relativo e foi condicionado como você através de seus pais. Somos rodas dentro de uma roda, a imóvel, dentro da qual ocorre todo o movimento. O que é um dia, um mês, um ano, uma vida, 1000 vidas? O tempo cessa para aqueles que estão dentro do intemporal e usam a sabedoria, poder e a glória interiores. No fundo de nós, há algo a nos lembrar de nossa origem e a nos dar o impulso de voltarmos para o lugar de onde viemos. Nossa missão e propósito nesta vida é acalentar, expandir e glorificar essa memória, seguir com toda sinceridade esse impulso interior até que a centelha se desenvolva pelo cultivo numa luz intensa que nos preenche e com a qual nos identificamos. Eva, o subconsciente do homem, foi feita de sua costela enquanto ele dormia. Trata-se, é claro, de uma alegoria. O verdadeiro significado é o seguinte: é durante o sono que o subconsciente emerge. Ela veio da costela. A simbologia das costelas é protetora, já que as costelas protegem órgãos vitais do corpo. Isso simplesmente mostra a natureza protetora do subconsciente. Durante o sono, Eva assume o posto de instrutora. O subconsciente alimenta o corpo e realiza o processo interno do qual a mente consciente está totalmente alheia. Disse que Eva foi feita sujeita ao homem, para o bem ou para o mal. O subconsciente está sujeito à mente consciente. Contudo, nós o conspurcamos. Da mesma forma que o degradamos e insultamos, porém podemos purificá-lo por nossos pensamentos e disposições. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos. Efésios capítulo 5, versículo 22. A esposa na Bíblia é a sua mente subconsciente e o marido é a mente consciente. Em termos psicológicos, o subconsciente, esposa, está sujeito à mente consciente, marido. É claro que isso não se aplica nos relacionamentos pessoais. Todos operamos o princípio macho e fêmea dentro de nós. No antigo ensinamento do tarô, o místico hebraico disse: subserviente ao marido, ela deveria ser por todos os dias de sua vida. À noite, o subconsciente assume o comando, de acordo com a sua disposição anterior ao momento em que adormece. Experimenta alegria se seus pensamentos são voltados para o bem e a beleza, ou tem experiências desagradáveis, particularmente se foi dormir com uma disposição turbulenta. Neste último caso, Eva, o subconsciente, está simplesmente mostrando-lhe que errou. Também o instrui, orienta e diz o que bem lhe apraz. Preenchendo sua mente com as verdades eternas e ocupando-a com os conceitos de paz, harmonia, ação certa e boa vontade para com todos, vai conseguir erradicar todas as dúvidas, temores e outros estados negativos que podem estar à espreita em seu subconsciente, devido a erros e superstições do passado. O subconsciente pode adverti-lo através de um sonho. Por exemplo, se você está temendo uma determinada doença, o subconsciente pode dramatizar o medo mostrando-o no hospital, sob os cuidados de médicos e enfermeiras. Mas não existe o que se costuma chamar de destino inexorável. O sonho mencionado pode ser facilmente explicado. O subconsciente raciocina apenas dedutivamente e tira uma conclusão do medo da doença que você acalentou, ampliando esse temor num sonho. Você pode mudar o sonho e anular o medo através da contemplação da beleza e perfeição de Deus, saturando todo o seu ser e compreendendo que Deus
Deus em você o está curando agora. Regozije-se e dê graças pela presença infinita curadora operando em você agora. Sature sua mente com essas verdades antes de dormir e o subconsciente irá reagir de acordo. Bom, finalizo aqui o capítulo 6 e no próximo áudio iremos para o capítulo 7. Tchau, tchau!